Como serei lembrado após minha morte? Que palavra resumirão minha breve existência? Te agradecemos, Deus, porque um dia, Senhor, Tu pensastes em nossa existência. Te agradecemos porque Tu és um Deus de misericórdia e conheces, Senhor, o íntimo do nosso coração. Por isso que Tu és paciente e longânimo para conosco. Nos ensina, Senhor, mais uma vez nós Te pedimos, a Te conhecer e assim encontrar qual o propósito da minha vida aqui na terra. Vem estar conosco, nos capacitando a sermos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem agradecemos sempre. Amém. Nós vamos basear nossa meditação rápida hoje em Jeremias 22. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus desde bem novo ainda, para levar a palavra dele a pessoas com advertência, principalmente aos reis da época, não é? Porque o propósito do Senhor era separar aquele povo para uma grande missão, que era conhecer Jesus e levar esta palavra a tantos outros. Mas infelizmente, apesar do grande amor do Senhor, amor não só de bondade, mas também de repreensão, eles nunca conseguiram enxergar qual o propósito. E aqui nós nos deparamos agora com alguns reis de Judá, onde praticavam a injustiça. O que me inspirou essa semana a falar sobre isso são nossas eleições, né? E quando a gente lê Jeremias, a gente se reporta muito para hoje em dia, os nossos líderes, não é? Nas suas práticas desonrosas e injustas para com o povo. Mas hoje eu quero trazer uma meditação rápida em cima de Jeremias e trazer para a nossa vida, nossa prática cristã hoje. Então, vamos ler Jeremias 22, alguns versículos, porque eu não vou ler o capítulo todo, não é? Fala assim: Ouve a palavra do Senhor, ó Rei de Judá. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Mas, se não derdes ouvido a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os seus cedros escolhidos e lançá-los-ão ao fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirá a cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelho. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão.
Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Nós sabemos que Jeremias ele foi muito oprimido, açoitado, por falar a verdade. E hoje em dia, muitas vezes, nós não somos bem julgados porque nós falamos aquilo que é devido. Porque hoje nós somos profetas do Senhor, ainda hoje. Mas o que é que acontece? Bom, nós vemos hoje os nossos líderes, né? Usando realmente, principalmente aqui no Brasil, nosso dinheiro, pago injustamente. Mas isso não passa aos olhos do Senhor sem punição. Infelizmente, essas pessoas são esquecidas, não é? São extirpadas, glória a Deus por isso. Infelizmente não, glória a Deus. Elas morrem, fica tudo aqui e nada delas é lembrado. E hoje em dia não é diferente. Como tem sido a nossa vida diante do Senhor para com os outros? Essa é a nossa reflexão de hoje. Como tem sido hoje nossa vida diante do Senhor? De que maneira eu tenho vivido diante do meu Deus? Com egoísmo? Com desonestidade? Com ganância? Com abuso de poder? Lá no versículo 14 e 17, Jeremias diz o que Deus diz, né? Que ele vai falar de Deus. Que Deus vai falar, aliás, pela boca dele. Você diz: edificarei para mim casa espaçosa, largos aposentos, abrirei janelas, forrarei com cedros e a pintarei de vermelho. Tudo para o seu próprio prazer. Não seria isso ganância? Egoísmo? Foi para isso que o Senhor nos chamou? Para querermos adquirir bens materiais em detrimento do sofrimento do outro? Será que a minha oferta eu dou do que sobra ou eu dou das primícias? Esse chamado de Deus a esse povo é exatamente um chamado para nós hoje. Será que eu me compadeço com a causa de um aflito? Realmente? Ou eu vou dar da sobra? Será que o tempo que eu tenho dado ao meu Deus é primícia? Ou é o que sobra? Como tem sido a minha administração dos bens que Ele me dá no serviço do meu Senhor? O que ficará de mim quando eu for? Como eu serei lembrado? As causas daquele povo serem tão desobedientes a Deus era sua autossuficiência, era seu egoísmo. Eu tenho, mas o que eu tenho é pouco. Não dá nem para mim, eu dirá dividir com o outro, não é? O meu tempo, eu mal dá tempo de administrar minhas coisas. Eu não me sobra tempo, que dirá para estar preparando alguma coisa para a igreja, para estar em oração, para gravar alguma coisa para um PGM. Não me sobra tempo. Eu não tenho tempo para isso. Mas mal tenho tempo de me sentar para assistir um programa. E não vai aqui uma crítica, vai aqui uma advertência. O tempo Deus nos dá. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, o meu reino, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Qual o termômetro que está medindo isso na minha vida?
Será que eu sou tão diferente do que aqueles reis daquela época? Será? Será que o pouco poder que eu tenho, eu estou usando exatamente para mim, para o meu bem, para o meu prazer, para o meu conforto, meu, da minha família? A minha oração é: cuida dos meus, abençoa os meus, obrigada, Senhor, pelos meus. Hoje não temos mais reis. Isso compete às nossas autoridades. Eu não vou nem entrar em detalhe político aqui, que não compete. Mas é para hoje a minha vida. Que tempo eu tenho dedicado ao meu Senhor? Ele é o Rei soberano. Ele tem reinado em minha vida. A causa do pobre me compadece. Me constrange ver a necessidade do outro? Ou porque eu sou necessitado, eu só vou buscar? Tenho sido honesto com o Senhor na minha prática cristã? Como eu posso ser honesto se eu não conheço Deus? O que Ele quer? Jó, no seu sofrimento, disse: eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço em mim. Deus nos chama diariamente através da sua palavra. E no versículo 17 também diz assim: mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Não é? Quando eu posso fazer o bem, não faço. Eu estou atento à minha ganância. Eu estou derramando sangue inocente que está sofrendo, onde eu posso aliviar aquela dor. E infelizmente eu levo a efeito a violência e a extorsão. Isso é muito sério, gente. Como lidamos com situações de bem-estar, boas possibilidades, bom emprego? Como lidamos com a situação de que vou arrumar para o meu, e vemos uma pessoa sofrida, clamando, buscando constantemente auxílio. E eu simplesmente não tenho para dividir. O Senhor faz uma promessa dura nesse capítulo que eu li. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Alguém vai ao túmulo de um jumento? Alguém bota uma lápide no túmulo de um jumento? Alguém lembra dos feitos do jumento? Olha que até elogia o jumento, viu? Que é o nosso jegue e nosso burro, aqui na nossa região. Mas alguém de sã consciência vai prestar homenagem a um jumento? Pensem. O que nos faz ser lembrados em vida e pós-morte? O jovem moço, ele era muito lembrado enquanto tinha o que oferecer. E é comum que as pessoas que têm o que oferecer, né? A gente tem evidência, a gente participe dos grupos, a gente lembre de dar uma palavra,
A gente curta as postagens no nosso WhatsApp. Não é verdade? Cada um considere o seu coração. Nem olhe para o coração do outro, mas para o seu próprio coração. Porque cada um conhece suas limitações, suas orações, a sua prática cristã no Senhor. Longe de mim colocar aqui alguma coisa que queira ofender diretamente, mas é preciso que a gente coloque o Velho Testamento na prática do Novo Testamento, na nossa prática cristã hoje. Um sábio contemporâneo disse o seguinte, que hoje as pessoas não querem mais Bíblia, elas querem que a nossa vida seja a Bíblia. Elas querem ler nossa vida. Então, como seremos lembrados, gente, como cristãos? Como estamos sendo vistos como igreja isoladamente? Que tempo eu tenho dedicado ao meu Deus? Que palavra resumiria na beira do nosso caixão assim? Que olhar para a cara de Zé, o que vão dizer de mim? Era uma pessoa egoísta, orgulhosa, aproveitadora, prepotente, dissimulada, falsa, fofoqueira, intriguenta. Era uma pessoa benevolente, generosa, caridosa, disposta a servir, amiga da ocasião. O que será escrito na minha lápide? A gente se perpetua nos feitos que em vida. E agora uma pergunta para finalizar. Como nos receberá o Senhor nos altos céus? Como seremos recebidos? A gente sabe que a gente, quando morre, a gente dorme. Ninguém segue direto para o céu e já tem lá o paraíso aguardando, não. A gente espera a ressurreição. Como nos receberá o Senhor? Nós podemos ver isso aqui, lá em Mateus 25, 21. A gente sabe que narra aqui a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, né? E na parábola dos talentos, ele diz assim, lá no versículo 21. Isso é sobre talentos, tá bem? Prestem bem atenção. Sobre talentos, ele diz assim. Ele tem distribuído talentos, né? E cada um, vocês conhecem já a parábola, que eu não vou ler agora, né? Que recebeu 5, que recebeu, e assim vai. Recebeu 1, abriu a cova e escondeu o seu dinheiro com medo do seu senhor. Né? Mas o Senhor voltou e requereu deles o talento que lhe foi entregue enquanto ele estava fora. Né? Trazendo para uma linguagem, uma tradução, podemos dizer assim, hoje nós temos os nossos talentos. Talento não são dons, tá? Dom é outra coisa totalmente diferente. Talento é o que nos é dado por Deus para o benefício do outro e não para o meu próprio benefício. A melhor coisa é dar do que receber. Aí a gente recebe o nosso benefício quando a gente sabe se doar. Então, ele diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outro 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, aí vai em ser. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhes ao que não tem. Porque tudo o que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fato de sermos boas pessoas aqui, nós seremos através dos talentos que nos são nos dados. E Deus olha para nós com este olhar de misericórdia e diz: age, faz, cumpre, sai da tua mesmice, sai da acomodação, vai, divide, reparte, lembra, ouve o choro do teu irmão, te mexe. É isso. Como seremos lembrados? Como seremos lembrados? Essa é a mensagem de hoje. Que palavra vai reunir o que eu sou hoje como cristão, como filho? O que dirão de Zésa? O que dirão de você? Estaremos já na sobra do que nos é dado? Temos guardado o nosso talento? Como serei lembrado? O tempo é agora, gente. A necessidade do mundo é agora. Não existe tempo para servir. Existe arado para ser arado. E vidas a serem colhidas para o reino de Deus. Que nós possamos pensar nisso. Que o Senhor nos escolheu para servir. E as ferramentas para servir nos são dadas diariamente. Precisamos olhar para o outro. Não para dar o pouco que eu tenho, mas para me doar inteiramente, dentro daquilo que me é possível. E as possibilidades quem dá são nosso Senhor. Que o Senhor, pois, nos abençoe. E que fique essa pergunta. Que não sejamos lembrados como aqueles reis que são esquecidos. Foram esquecidos. E nenhum da sua posteridade veio a reinar. Porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Então, como você será lembrado após sua morte? Como eu serei lembrado após minha morte? Que o Senhor nos ajude na sua infinita misericórdia a sabermos qual o papel que temos aqui, hoje, como cristãos. Que esse nome faça diferença no meio de um mundo de caos. Um mundo que só aguarda o soar das trombetas. Porque não falta mais nada para o Senhor voltar. A Ele toda honra, glória, louvor. Amém. Que Ele nos abençoe.